Capítulo 13. Ciência. A ideia de que a ciência e a religião são opostas é outro grande erro ensinado com uma brutal persistência. Como engenheiro agrônomo, eu mesmo fui, até certo ponto, doutrinado com essa ideia durante os meus estudos, e só descobri outra realidade quando comecei a ler e estudar muito por conta própria. O primeiro direcionamento que Deus deu ao ser humano foi: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que devemos dominar a natureza de forma ampla. Desenvolver ciência sempre fez parte da nossa essência. No meu entendimento pessoal, sermos feitos à imagem e semelhança de Deus não significa que temos um mesmo formato, e sim que também somos pequenos criadores conscientes. Isso não significa que podemos fazer tudo como bem entendemos, pois a Bíblia declara que Deus não permitirá impunidade por muito tempo. Está escrito: as nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, versículo 18. Deus não se contradiz. De tal forma, não é possível achar nada na Bíblia que impeça o desenvolvimento científico. Ainda assim, pessoas cometem erros constantemente, e infelizmente o erro humano pode facilmente ser atribuído ao Senhor, mesmo sem haver nenhuma base bíblica para isso. Um bom exemplo da interferência religiosa cristã na ciência é o ensinamento de que a Igreja Católica atrasou o desenvolvimento da medicina ao proibir a dissecação de corpos humanos. Não há nada na Bíblia que embase essa proibição. Está bem claro no ensinamento bíblico que não podemos matar outro ser humano. Mas não é possível encontrar nenhuma passagem que indique a proibição de estudar um corpo sem vida. Qualquer proibição que possa ter acontecido deveu-se a um erro humano. Apesar de sempre ter carregado comigo a certeza de que erros de pessoas não podem ser atribuídos à fé cristã de forma legítima, deparei-me com uma matéria que desconstruiu o que eu acreditava saber. Catharine Park, uma historiadora da ciência de Harvard, traçou a história da antiga dissecação e seções cesarianas até séculos atrás. Após uma extensa pesquisa que culminou em um livro, a pesquisadora conclui que é mito a ideia de que a dissecação era proibida pela Igreja na Idade Média. De acordo com ela, a prática era extensamente realizada com aval da Igreja. Em uma matéria disponível no site de periódicos de Harvard, está registrado que a pesquisadora foi questionada quanto à ideia de que a Igreja proibia a dissecação durante a Idade Média. Ela respondeu: foi um mito do século XIX. Assim como aquele que diz que antes de Cristóvão Colombo, todos pensavam que o mundo era plano. As pessoas estão absolutamente enganadas com a ideia que diz: nós somos modernos e eles eram estúpidos. Ao final da matéria está registrado seu desabafo. Cada vez que leio algo em The New York Times que Leonardo da Vinci tinha que esconder o fato de que ele estava fazendo dissecação, e cada vez que ouço um guia de turismo na Itália contar essa história, isso me dá nojo. Eu não sei como se livrar desse mito. Vale aproveitar esse depoimento dado por Park para ressaltar que também não existe nada na Bíblia insinuando que a Terra é plana, sendo esse um erro também atribuído à Igreja Católica. A cientista aponta como um mito a ideia de que os povos da Idade Média não tinham o correto conhecimento sobre o formato da Terra.
De qualquer forma, não duvido que esse erro tenha mesmo sido cometido por algum grupo, em algum lugar, visto que ainda hoje existe quem o esteja cometendo. A grande questão é saber até que ponto isso pode realmente ter afetado o desenvolvimento científico. Volto a repetir, pessoas erram, e algumas dessas pessoas podem atribuir o seu erro à fé cristã, mesmo sem ter base bíblica para isso. Quanto à Bíblia, Isaías 40, versículo 22, menciona Deus assim: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. A palavra original traduzida como cúpula, nessa versão, ou também globo, ou círculo da Terra em outras versões, é compatível com a nossa noção da Terra com formato esférico. Vale lembrar que o livro de Isaías foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo. Caro ouvinte, não é minha intenção nem defender e nem atacar a igreja acerca do assunto. Cabe apenas ressaltar que estamos mergulhados em uma grande guerra de narrativas, onde muito do que acreditamos saber sobre o passado e até mesmo sobre o presente não corresponde à realidade. Erros de indivíduos não podem ser legitimamente atribuídos ao coletivo chamado igreja. O mais importante é ter a consciência. Ignorando toda a guerra de narrativas, vamos considerar que, em nome da fé, pessoas tenham atrapalhado o desenvolvimento científico durante alguns momentos ao longo da história. No entanto, as escolas e faculdades facilmente esquecem de mencionar que cientistas e intelectuais também atrapalharam o desenvolvimento científico. O médico Ignaz Semmelweis descobriu que muitas mulheres estavam morrendo após o parto porque os médicos trabalhavam com cadáveres e não lavavam as mãos antes de realizar os partos. Devido a isso, as pacientes eram contaminadas e morriam de febre puerperal. Ainda que Semmelweis estivesse correto e que sua descoberta tivesse salvo vidas, ele permaneceu sendo criticado, rejeitado e ridicularizado por seus colegas, os quais na época não compreendiam como ocorriam as contaminações bacterianas e simplesmente decidiram ignorar a descoberta. Semmelweis estava certo, mas isso não evitou que perdesse o emprego. Ele insistiu em sua descoberta sem obter sucesso. Entrou em depressão. O internaram à força em um manicômio, onde ele morreu aos 47 anos. As acusações referentes à interferência da fé cristã na ciência são remetidas principalmente à Idade Média, que vai do ano 476 a 1453, e à Idade Moderna, ano 1453 a 1789. Por outro lado, qualquer um que estudar ciências com afinco vai encontrar inúmeros casos em que cientistas brilhantes foram ignorados, menosprezados, ridicularizados e perseguidos por outros cientistas durante esses mesmos períodos. Fiz questão de dar um exemplo ocorrido na Idade Contemporânea, que iniciou em 1789 e permanece até os dias atuais. Fiz isso para deixar bem claro que os problemas não acabaram. O ser humano sempre errou e continua errando, devido à nossa ignorância, ego, preconceito, crença, descrença ou ganância. Erramos porque somos falhos, e mesmo assim, gostamos de atribuir os nossos erros a algo maior, que pode ser a fé, a ciência, o amor, o patriotismo, a lógica ou o progresso. Uma boa pergunta é, mesmo considerando os erros humanos, até que ponto a religião cristã realmente atrasou ou acelerou o desenvolvimento científico e tecnológico? Minha matéria preferida dentro da agronomia é genética. O homem considerado como o pai da genética é Gregor Mendel, um monge católico que também era biólogo e botânico.
Como Mendel, muitos outros grandes cientistas que impactaram a humanidade eram religiosos cristãos. Vale ainda salientar que as descobertas de Mendel também foram ignoradas. A importância de sua pesquisa só foi reconhecida 35 anos depois da publicação e 6 anos após sua morte. É importante ter consciência de que religiosos foram grandes cientistas. Mais importante ainda é reconhecer que, apesar do cristianismo ser fortemente criticado, o maior avanço técnico e científico mundial ocorreu principalmente nos países onde a fé cristã predominou. Primeiro na Europa, depois em locais colonizados por cristãos, como é o caso dos Estados Unidos. Existem razões para os Estados Unidos terem se destacado em relação a outras colônias, mas esse assunto foge do objetivo do livro. Então, não vou me prolongar nessa direção. No entanto, cabe ressaltar que uma das grandes diferenças está justamente na forma como a religião cristã se desenvolveu em boa parte da América do Norte. Ou seja, a fé fez sim uma gigantesca diferença no desenvolvimento científico e tecnológico. Mas afinal, hoje em dia, será verdade que a ciência e a religião estão em guerra? A ciência não está em guerra com a fé cristã. A ciência está em guerra com a estupidez humana, da mesma forma que a fé cristã também está. Volto a repetir que os ensinamentos bíblicos não se opõem à ciência, então não pode existir guerra nenhuma. Vamos utilizar como exemplo o livro de Gênesis, que relata a criação do mundo. Como cristão, tenho certeza de que as poucas linhas utilizadas no relato da criação correspondem à verdade, mas também sei que é retratada uma verdade extremamente resumida. Quanto à ciência da criação do mundo, partindo do pressuposto que tudo à nossa volta possui uma lógica, não é impossível imaginar que Deus poderia nos dar explicações sobre a criação de forma que o nosso intelecto pudesse compreender cientificamente, nem que fosse parcialmente. Mas se Deus tivesse a intenção de explicar como criou o universo cientificamente, não teria feito isso em poucas linhas. Um livro do tamanho da Bíblia provavelmente iria ser insuficiente, pois é mais plausível pensar que seria necessário criar a mais vasta das bibliotecas, somente para nos dar essa explicação. Ou seja, essa intenção nunca existiu, e a nossa confusão frente ao assunto é novamente resultado da nossa estupidez. Como já disse, acredito que o relato de Gênesis é absolutamente verdadeiro, em seu sentido literal. Mas também sei que as passagens bíblicas sempre podem ter mais de um sentido ao mesmo tempo. Ou seja, além de um sentido literal, pode existir um sentido espiritual. Abordarei esse assunto com maior profundidade no próximo capítulo. No entanto, vale dar um exemplo. O primeiro dia da criação está descrito assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Caro ouvinte, perceba, a criação só começa a ter sentido a partir da luz. Agora veja a explicação que João nos deu sobre Jesus. Ele relatou: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. João 1, versículo 1 a 5. Veja o que o próprio Cristo declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas. João 8, versículo 12.
Perceba que no princípio de tudo, a luz sempre foi Cristo. Ou seja, existe claramente uma interpretação espiritual para o relato da criação. Da mesma forma que podemos notar um sentido espiritual profético na descrição do primeiro dia, é possível retirar entendimentos profundos para as descrições em cada dia da criação. Considerando assim, já não estamos falando sobre ciências, e sim sobre revelação profética. Não vou me aprofundar em questões de ciência nesse livro, pois possuo outra obra que já cumpriu esse objetivo. Trata-se do livro Teoria do Antitudo. A obra propõe um passeio da física quântica à engenharia genética, passando por nós e indo um pouco adiante. Trata-se de uma viagem sutil e profunda, que mergulha nos maiores mistérios da humanidade. A proposta foi de trazer conhecimento científico em uma linguagem acessível, digna de um escritor de livros de ficção. No entanto, utilizei meu conhecimento acadêmico para abordar o assunto com seriedade, onde a base teórica é fruto de uma extensa pesquisa. Em uma bela fusão entre o complicado e o sutil, tentei desafiar os leitores a pensar sobre a ciência contida em tudo à nossa volta. Alguns dos assuntos abordados são forças fundamentais, teoria do tudo, espaço-tempo, multiverso, teoria das cordas, teoria M, Big Bang, relatividade espacial e geral, DNA, engenharia genética, armas químicas, hereditariedade, células-tronco, melhoramento genético, clonagem, morte programada, telomerase, antimatéria, matéria escura, energia escura, mecânica quântica, experimento da dupla fenda, salto quântico, emaranhamento quântico, evolução química, mundo do RNA, panspermia, Deus e nós. Vale ressaltar que boa parte dos meus livros não são direcionados especificamente aos cristãos. O livro Teoria do Antitudo é uma das obras que escrevi com uma linguagem voltada ao alcance de um outro público. É claro que, de alguma forma, tudo o que eu faço é para a honra e glória de Deus. Eu estaria sendo hipócrita se não confessasse isso abertamente. Mesmo assim, já aviso que muitos cristãos provavelmente considerariam meu livro uma ofensa. Existe uma grande força agindo na tentativa de desmoralizar o cristianismo em todas as áreas. Normalmente, destacam-se os erros referentes à ciência, mas parece existir uma grande tendência de evitar mencionar as contribuições, mesmo quando isso não é possível, como, por exemplo, no caso de Mendel, que foi reconhecido como o pai da genética. É incrível como se busca criar uma sutil retórica, diminuindo a importância da fé. Nos livros que mencionam a biografia de Mendel, constantemente é introduzida a sutil ideia de que ele entrou em um mosteiro apenas por ser muito pobre e não ter condições financeiras de arcar com os estudos. Não sei de onde vem essa informação, mas, considerando que ele morreu antes de ser reconhecido, parece-me improvável que o monge tenha dado alguma declaração nesse sentido. Pergunto, até que ponto tal notícia não é meramente especulativa? Até que ponto o próprio Mendel iria aceitar tal biografia? Porque ao retratar sua história e a de muitos outros cientistas, existe essa necessidade de diminuir a importância da Igreja. Sempre gosto de refletir profundamente sobre o modo como eu formei as minhas opiniões. Nesse sentido, comecei a ser crítico quanto a detalhes contidos nas informações que recebo. Tal cuidado já me ajudou a perceber o quanto os detalhes importam. Às vezes, detalhes correspondentes a informações secundárias em um texto nos influenciam até mais do que a informação principal.
Algumas ponderações precisam ser repetidas incansavelmente para evitar confusão. Nesse caso, preciso repetir que não estou tentando nem negar e nem afirmar que a Igreja pode ter causado erros graves frente à ciência ou a qualquer outra área. Só estou tentando demonstrar que escritores podem sim apresentar uma significativa parcialidade diante das informações históricas. Detalhes sutis podem causar grandes deformações no entendimento de fatos. Cabe ressaltar que o cristianismo já começa a perder força em todas as áreas. Inclusive, a ética cristã começa a ser abandonada. Até que ponto isso liberta a ciência ou dá margem para que ela se torne absolutamente perigosa? É um engano pensar que a ciência está acima do bem e do mal, até porque a ciência é, literalmente, conhecimento que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Vemos a ciência sendo utilizada para o bem quando compreendemos o mundo à nossa volta e podemos melhorar a nossa condição de vida. O simples fato de saber já é prazeroso em si mesmo. Mas a ciência também pode ser utilizada para gerar destruição. Não podemos esquecer que as armas químicas, biológicas e nucleares são fruto do desenvolvimento científico. Existem sim pesquisas absolutamente imorais que devem ser moderadas ou até mesmo proibidas. Se a imoralidade no âmbito da ciência pode ser perigosa, também precisamos conviver com a falsa ciência, que é extremamente maléfica. Em meio a todo tipo de charlatanismo, a falsa ciência se alastra como uma doença muito difícil de ser combatida. O antídoto é a própria ciência genuína, mas não é fácil aplicá-la para desfazer mitos criados pela população. Infelizmente, muitos cientistas estão predispostos a orientar forçadamente os seus intelectos para satisfazer aqueles que pagam melhor, ou então podem deixar de enxergar, entre aspas, o que não é financeiramente ou ideologicamente conveniente. Em outras palavras, cientistas são seres humanos corruptíveis, como qualquer outro ser humano. Vemos isso, por exemplo, em processos judiciais, onde grandes empresas já negaram ao máximo os efeitos nocivos comprovados de seus produtos ou processos industriais. Eles possuem os seus próprios cientistas dispostos a negar e a criar embasamentos difíceis de serem desenrolados. Mesmo em revistas especializadas, onde ocorre controle e seleção, existe uma evidente crise em meio à enxurrada de publicações. É certo que temos que conviver com erros, e pior do que isso, precisamos conviver com a falsificação, a manipulação e a omissão de dados. Um bom exemplo de tal circunstância pode ser observado em um artigo da conceituada revista científica Nature, que fez uma pesquisa entre os cientistas quanto à reprodutibilidade de experimentos. A pesquisa foi respondida por 1.576 pesquisadores e revelou que 52% deles acreditam haver uma crise significativa de reprodutibilidade de experimentos. A pesquisa aponta que 70% dos participantes informaram que tentaram e não conseguiram reproduzir experimentos de outros cientistas, e mais da metade não conseguiram reproduzir os próprios experimentos. É relevante ler o artigo na íntegra para compreender a percepção exata dos cientistas. O link está disponível no livro digital. Mencionei o artigo superficialmente para evidenciar que, de certa forma, a ciência está em guerra com ela mesma.
No final, o que de fato ocorre é a guerra entre a verdade e a ética existentes no desenvolvimento científico e a mentira, a ganância e a prepotência presentes no mesmo contexto. E tenho certeza de que a fé cristã genuína está do lado certo dessa batalha.